Olá, querido ouvinte, está começando mais um Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. E hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios Ricardo Martini. Bem-vindo, Ricardo, ao Mente em Forma 105. Bom dia, Liege, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e sempre que possível voltarei. Gosto muito da rádio, assisto os programas e ouço a rádio diariamente, então eu fico muito feliz. Muito bom ter você aqui. Bom, para você que nos acompanha, eu queria dizer que o currículo de Ricardo preenche mais de uma página. Eu tive que fazer uma redução e vou apresentá-lo. Primeiramente, Ricardo é atleta amador. É proprietário da Doces Martini, essa loja deliciosa aqui em Piracicaba, e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela USP. Atualmente faz uma pós na Unicamp em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Desempenho Esportivo. Você não é fraco não, hein, Ricardo? Eu não acho, né? Eu sou só uma pessoa que é curiosa, né? Que gosta de saber o porquê das coisas, e a gente tem que ter um senso crítico, né? Hoje a informação é livre, é grátis, a gente pode aprender tudo que quiser. E eu gosto de esporte, e o esporte é associado à alimentação, que é um binômio que a gente tem que ter para ter um desempenho. E para o dia a dia, uma pessoa ter qualidade de vida também, ela precisa praticar atividade física, se alimentar corretamente, descansar, e por isso que eu gosto muito do que eu faço. Eu já apresentei brevemente, mas eu gostaria, Ricardo, de pedir que você contasse um pouquinho sobre o seu percurso. Você vem de uma família tradicional no ramo de alimentos na cidade, né? Digamos, talvez um patrimônio piracicabano, os Doces Martini. 87 anos, né? Você é a terceira geração ou quarta? Considerando que meu avô iniciou com 16 anos e minha bisavó ajudava a produzir os doces, seria a quarta geração. A quarta geração. Você pode contar um pouquinho pra gente o teu percurso? Sim. Eu cresci vendo meu avô, meu pai e meus tios trabalhando, produzindo os doces. A gente produz doces à base de frutas, somente açúcar e fruta, não tem conservantes, são doces naturais, saudáveis. E ao longo do tempo eu fui pegando gosto pelo esporte e associando alimentação e esporte. E os alimentos são fundamentais para você ter um desempenho no esporte. Então, eu gosto muito de pesquisar quais são os alimentos ideais, mais nutritivos, o que a gente tem que evitar em deficiência de nutrientes para ter um corpo saudável e poder ter uma alta performance no esporte. E fui adaptando os meus produtos para essa visão, com essa visão de ter uma nutrição saudável e ter o prazer de um doce tem energia, tem açúcar. O açúcar é um carboidrato que, apesar de considerarem vilão, ele não é o vilão é a falta de as pessoas queimarem essa energia. Então ela pode ser uma fonte boa de energia para você estar utilizando no dia a dia, e você tem que ter o limite, o quanto você pode ou não pode utilizar de qualquer nutriente, de qualquer alimento. Então não posso comer exageradamente carne ou beber água. Se eu beber água em excesso, vai me fazer mal. Então, a gente tem que aprender quais são os alimentos necessários para uma dieta saudável, quais nutrientes ele tem, qual é a função no organismo, e para você manter o corpo mais saudável. E essa busca me fez procurar as instituições de ensino, internet. Hoje você tem muita coisa que te ajuda, tem muitos profissionais qualificados que dão dicas e explicam quais são os mecanismos desses alimentos no organismo, quais são os mitos e verdades sobre os alimentos. Você dizia que o vilão não é o açúcar, mas sim nosso sedentarismo, não queimarmos essa energia, esse acúmulo dessa energia. Sim. Você recentemente participou de uma prova na Patagônia. Né?
uma outra maratona. Nessa sua atividade como atleta amador, você pode contar pra gente como foi essa experiência? Sim, eu não comecei há pouco tempo, já desde 2006 eu pratico endurance, que são esportes de longa duração. E nos últimos 4 anos eu me dedico à corrida de montanha, que são corridas com ganho de elevação grande. Nunca tinha feito uma corrida de mais que 75 quilômetros. Nessa prova foram 160 quilômetros. Então eu me preparei por 2 anos e 3 semanas antes da prova, como era carnaval e era um feriado que eu não ia trabalhar, eu passei me adaptando à montanha, porque a gente vive numa região que não tem montanhas nem próximas do que eu encontrei na prova. E nesse período de adaptação eu fiz todo o treinamento com alimentação adequada, com toda a suplementação que eu mesmo desenvolvo, a parte de hidratação também eu que desenvolvi, para me adequar às condições que eu ia encontrar na prova. E o dia da prova foi mais para se divertir, apesar da dificuldade, porque choveu muito, fez frio, vento muito forte e neblina. Na última montanha que a gente teve que subir não dava para enxergar nada, então todo mundo ficou perdido. Eles até interromperam a prova depois que 5 atletas conseguiram passar a montanha, o resto teve que esperar o dia seguinte. Você estava entre esses 5? Eu passei. Foi uma conquista assim, e um desafio, porque a prova o lema da prova é chegar e vencer. Então só de terminar já é uma vitória. E realmente eu não imaginava que era tão difícil. Quantos dias ao todo totalizou a prova? Eu fiz em 42 horas e meia, mas tinha 80 horas. Chegaram até alguns atletas que passou um pouco de 80 horas para terminar. Essa é a maior dificuldade, você conseguir ficar sem dormir ou dormir pouco, tendo que se alimentar o tempo todo, e a logística de equipamento, você tem que ter todo o equipamento para frio, você leva o saco de dormir, kit de primeiros socorros, calça e agasalho térmico e contra chuva e vento. Então todo o equipamento você tem que administrar o ritmo que você vai fazer durante a prova, desgaste físico. Então é bem interessante a parte da energia que você tem que repor, que entra o carboidrato, quanto você tem que hidratar durante essa prova para... Uma engenharia, hein, Ricardo? Sim. O pessoal fala, mas correr é sem graça, você não tem o que pensar. Mas nossa, se você soubesse tudo o que você tem que pensar para não fadigar, para conseguir terminar com saúde, com conforto e segurança, é bem complicado. E imagina só num lugar que você não conhece, você ficar perdido durante horas procurando o caminho, porque não se enxergava nada. E foi uma sensação assim de desafio, que eu acredito em Deus, assim, Deus está sempre junto, mas a gente tem que ter a paciência de encontrar o caminho, e isso é na vida, né? A gente vai vivendo e superando as montanhas da vida. Isso é linda metáfora. Ricardo, a pauta do nosso programa é a indústria de alimentos, passado, presente e futuro. Nesse sentido, eu queria te perguntar atualmente como se dá a produção dos alimentos em grande escala, como é esse processo e no que isso reflete na nossa saúde. Sim, a princípio, com a Revolução Industrial, a população migrou para as cidades. A gente passou a ter menos gente disposta a viver no campo, e as oportunidades da cidade atraíram essas pessoas. Também teve avanços na agricultura. A tecnologia da agricultura acabou reduzindo a necessidade da mão de obra no campo. A demanda para abastecer a cidade aumentou muito. Então deu início numa busca pela redução dos custos e aumento da produtividade do campo. Além de aumentar a produtividade, eles visam o lucro. Esse processo acabou resultando nessa agricultura moderna em larga escala que a gente vê hoje. Os latifúndios, que utilizam tecnologia em maquinários para substituir a mão de obra,
e essa modificação das plantas, a modificação genética, que melhorou o rendimento do alimento produzido e gerando assim uma lucratividade maior para o latifundiário. Então, esse custo reduzido do produto, do alimento produzido pelos latifundiários, acabou inviabilizando a agricultura familiar. Então, hoje os agricultores pequenos sofrem, têm que achar um nicho de mercado mais específico, que não dependa do preço para conseguir sobreviver. E a grande escala do alimento visa sempre um alimento barato e que gere um lucro alto. E nesse processo se perde muito dessa também qualidade. Exatamente. Né, desse alimento. Não se visa a qualidade, hoje se visa produtividade e lucro. Você acha que essa é uma tendência ou estão acontecendo outras iniciativas que estão indo na contramão disso? É uma tendência que vinha até recentemente, mas a consciência das pessoas, a partir do momento que a pessoa se torna consciente que pagando um pouco mais ela pode ter um alimento que faça diferença na saúde dela, ela vai deixar de seguir a tendência atual. Isso gradativamente vai ter uma mudança assim na cabeça das pessoas. Que hoje a pessoa fala, é barato, tá bom, mas se ela souber que é barato, mas não faz sem sentido consumir algo que não tem nutriente, que às vezes é um alimento morto praticamente, e isso vai afetar a saúde dessa pessoa. Então ela vai buscar alternativas, talvez até passar a produzir nosso próprio alimento, ter pequenas cooperativas locais. Isso depende das cidades deixarem de ser tão grandes, né? As pessoas querem se concentrar em grandes centros, aí fica um pouco inviável, mas a gente, com uma redistribuição melhor da população, seria bem interessante redistribuir a produção também. Mente Informa 105. Você está acompanhando Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Envie suas perguntas e sugestões de pauta de entrevista no nosso endereço eletrônico no Facebook Mente Informa 105. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio o Ricardo Martini, que é proprietário dos Doces Martini aqui em Piracicaba, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela USP. Ricardo também é atleta amador e atualmente na Unicamp faz uma especialização em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Desempenho Esportivo. Ricardo, nossa pauta hoje sobre a indústria de alimentos, eu queria entrar num tema sobre as embalagens. Como é que elas são produzidas? Elas refletem no alimento que elas condicionam ou não? Como é o que você pode nos contar sobre isso? Bom, as embalagens, houve um desenvolvimento muito grande no campo de embalagens. Antigamente existiam poucas embalagens, eram mais as latas de folha de Flandres, e com o avanço na área petroquímica, hoje existem muitas embalagens derivadas do petróleo, principalmente para alimentos. Em 1973, o John Red Winfield inventou um polímero chamado tereftalato de polietileno, que é o PET, a garrafa PET de hoje que usa muito. Em que ano? 1973. E nesses anos, dos últimos 45 anos, são diversos derivados do petróleo que são utilizados para embalagem. E essa variedade de compostos geraram uma quantidade muito grande de embalagens que gerou um problema. Existe o problema do consumo em embalagens plásticas, que pode gerar uma contaminação química no nosso organismo, principalmente quando o alimento é esquentado. Então o plástico ele sofre uma dilatação e essas partículas podem contaminar o alimento. E existe um outro problema que é muito grave, é a parte da contaminação do solo, dos mares, dos rios, com o lixo que a gente produz. Hoje os oceanos estão todos
muito contaminados com plástico e algumas pequenas partículas de plásticos contaminam os animais, que acabam ingerindo pensando que é comida. E no organismo do animal, o plástico acaba ficando, às vezes, em grande concentração. E quando a gente consome um peixe que a gente acha que é saudável, mas que na verdade tem uma contaminação química, a gente acaba tendo essa contaminação no nosso organismo também. Isso pode ser um problema de saúde que a gente nem sabe por que desenvolveu uma doença e essa contaminação, a gente está tomando petróleo, na verdade, junto com o alimento. Tem alguma iniciativa, alguma prática, algo que a gente possa fazer nesse sentido, Ricardo? Sim, evitar o excesso de embalagens, não só de alimentos, mas no geral. Hoje a gente compra alguma coisa, vem um monte de embalagem. Quando você tira o produto que você comprou, sobra metade do peso em lixo. E isso está errado. A gente deveria consumir produtos que não necessitam tanta embalagem, diminuir a quantidade de resíduos produzida por pessoa e tentar reciclar esses resíduos, não dispor de qualquer maneira. Que uma embalagem que acaba parando dentro de um rio vai contaminar o oceano, isso vai gerar um prejuízo para a saúde, porque isso possivelmente vai contaminar um animal que pode ser consumido posteriormente. Então, reduzir a quantidade de resíduos que a gente produz é muito importante. Uma mudança de cultura, né? Que a gente precisa fazer, uns pequenos hábitos, sim, né? Se deixar de consumir tanta coisa industrializada, que já entra na parte também da nutriente, a saúde da pessoa está muito relacionada com a alimentação, e se ela consome produtos industrializados, ela vai ter uma qualidade alimentar bem diferente daquela dos alimentos vivos, dos alimentos nutritivos, com diversos nutrientes, dos alimentos mais naturais. Um alimento industrializado pode ser que não tenha nutriente algum, seja caloria vazia. E isso gera inflamação, pode ocorrer diversas doenças, a pessoa tem uma redução no sistema imunológico e prejudica o sistema nervoso, a pessoa pode desenvolver doenças do sistema nervoso, e o estresse do dia a dia também está relacionado com o que a gente come. Então a gente tem problemas do sono, problemas de estresse relacionados com a alimentação. Então a pessoa come achando que não faz nada e não sabe por que ela está tão doente e acaba tendo que utilizar diversos medicamentos para resolver um problema que só deixar de comer um alimento que está gerando isso tudo resolveria a situação. Nessa lógica, os alimentos que são modificados geneticamente, eles entram também influenciando dessa maneira? Sim. Por quê? Atualmente, alguns alimentos eles sofrem mudanças que alteram a composição desse alimento para gerar uma produtividade maior. Se você modifica, por exemplo, o trigo, que era um grão pequeno e o rendimento era menor, hoje o grão é grande com um rendimento maior, a quantidade de glúten presente nesse grão é maior. Só que o corpo humano não se adapta, precisaria de milhões de anos para o corpo assimilar essa alteração. E o excesso de glúten no organismo pode gerar uma intolerância em curto prazo, médio ou longo prazo, dependendo do consumo, a quantidade que o indivíduo consome e do tempo. Então, às vezes, a longo prazo, uma pessoa desenvolve uma intolerância, outras num prazo mais curto, dependendo de alguns desses fatores. Mas todos estão sujeitos a desenvolver. E outros alimentos também são alterados geneticamente, trazendo benefícios duvidosos, né, para a saúde. Hoje, uma fruta, uma espiga de milho, toda espiga que você compra é grandona, assim, bonita. Milho não é para ser todo igualzinho, assim, padronizado, né? Eles desenvolvem a semente do milho para fazer o grão ser daquele jeito. Então, toda espiga sai igual. Mas essa perfeição a gente tem que desconfiar isso, Ricardo. É difícil. E outra coisa, assim, quem desenvolveu essa semente, ela tem o controle
Total. Não existe mais outra forma de cultivo. Você perde a origem. Então, a alteração na genética das sementes fica na mão de alguns produtores. E quem quer produzir uma coisa alternativa vai perdendo essa capacidade, porque vai extinguindo a espécie original. Daqui a pouco só vai ter as espécies modificadas. E isso é grave, porque o custo dessas sementes está na mão desses caras que produzem. Então, além do custo e da qualidade, são vários problemas que são gerados. Então, deixa eu entender. A semente de um trigo modificada geneticamente, ela tem efeito sobre o nosso organismo? Ah, sim, com certeza. A quantidade de glúten atual no trigo é maior do que a gente estava acostumado, o corpo nosso tolerava. E isso causa um prejuízo. Indo para outro ramo do alimento, carnes. Atualmente está tendo uma diminuição no consumo de alimentos de origem animal. Isso é fato. E o que na criação em larga escala desse tipo de alimento, né, gera para a nossa saúde? A diminuição do consumo devido à conscientização da população, principalmente os veganos, que buscam um alimento sem ser de origem animal, com os mesmos nutrientes em termos de proteína e principalmente, né, e que olhe o animal como um animal que tem sentimentos, porque o ser humano não é o único que tem sentimento, você vê isso nos animais. Então, confinamento, produção em larga escala de animais para consumo é algo que não é humano, é desumano com o animal. E a busca por outras formas de manejo, de criação, seria uma alternativa para aqueles que realmente querem consumir. Por exemplo, eu proponho, você quer consumir frango, carne de vaca, porco, então tá, pega e cria um. Quando chegar na hora de matar, você mata o bicho e come. Então, se você é capaz de fazer isso, então tá, você pode comer. Mas prove que isso daí não vai influenciar a sua decisão em estar se alimentando de animais. Eu acho que não tem outra forma da gente encarar a parte do convívio com os animais, porque cachorro a gente acha que não é para comer, né? Então, esse cachorro não é para comer porque os outros são, né? Nesse sentido, você falou antes das sementes, alteração genética, e os agrotóxicos, como é que é isso? Assim, antes de falar um pouco da carne, existem diversos tipos de carne, né? A pessoa que consome uma carne processada não é a mesma coisa que você abater um animal, limpar e consumir. Uma carne embutida, são carnes totalmente diferentes. Então, a composição química, os conservantes, tudo que tem dentro daquele produto altamente processado, embutidos, eles fazem muito mal. São diversos produtos cancerígenos que são utilizados. Então, o consumo de carne in natura é uma coisa, o consumo de carne processada é outra. Então tem que se atentar também a esse fato da gente ter que ser muito crítico, né, na escolha do alimento animal. Do ponto de vista agora da agricultura dos agrotóxicos, é uma necessidade utilizar agrotóxicos porque existem diversas pragas. Apesar da tecnologia já ter desenvolvido diversas formas de controle biológicos. Então existem certos animais que combatem aquela praga. Existem também os punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que na verdade são matos que a gente pode comer e a gente não conhece. E são centenas deles
que não precisam de controle, na verdade eles se espalham como mato, e a gente tem diversos nutrientes, é muito rico em propriedades, e a gente deveria se alimentar deles, porque um alimento que é de fora da nossa região, ele precisa de agrotóxico, um alimento de outro continente, ele precisa de um cultivo especial. E esses agrotóxicos podem te fazer mal, se forem mal administrados. E enquanto que os tanques, as plantas nativas, estão aí, a gente não sabe. Então os antigos, eles usavam muito alimento que hoje é considerado mato e as pessoas estão deixando de comer. A gente teria que estar educando a população e incentivando e divulgando esses alimentos para que a necessidade de agrotóxico seja menor. E quando é necessário empregar, numa quantidade pequena, dentro de um regulamento, o agrotóxico pode ser absorvido pelo organismo sem prejuízo à saúde. As pessoas podem utilizar alguns alimentos com baixa concentração, baixo nível de agrotóxico, e ter um alimento saudável e um alimento que vai ter o tempo entre a produção até o consumo, ele vai ser estável, vai ser um alimento com conservação melhor. Ricardo, você vê uma relação das doenças hoje, do alto índice, por exemplo, de doenças como câncer, e essa nossa prática de consumo desses alimentos que você vem descrevendo com esse perfil? Assim, as pessoas desassociam o alimento com a doença. A gente tem muitas doenças são causadas por poucas causas e a gente não sabe disso. Alimentação seria o principal. Só um pouquinho, vamos voltar aí. Muitas doenças são causadas por poucas causas. Exatamente. Interessante essa equação aí. Sim. A gente acha que cada doença tem uma razão de ser, mas não. São pequenos problemas da alimentação, principalmente, que causam as doenças. Então, as principais doenças têm as mesmas causas. A gente tem que se atentar que o remédio que a gente compra na farmácia, ele é uma droga. E o alimento é um remédio. Então, se você previne, em vez de esperar uma doença instalada, a pessoa fala, eu faço exame todo ano para ver se eu ficar doente, eu vou me tratar logo. Mas eu não cuido da minha alimentação. Então, você não está prevenindo. Você está só se preocupando sem dar o devido cuidado para a sua saúde. A gente tem que pensar na saúde como através da alimentação. Se você se preocupa, a medicina hoje ela trata não das causas, sim trata os sintomas. Você toma um remédio, é paliativo. O remédio trata o problema, não trata a causa. Isso você vai continuar doente o resto da sua vida se você tratar o problema e não a causa. Então, para a medicina, para o laboratório que produz o medicamento, se a pessoa não morrer, continuar doente a vida inteira, é o melhor, porque ele consegue ter um lucro maior. Mas pensando no ser humano, se você trata o problema, a qualidade de vida dele vai ser outra. Hoje a expectativa de vida é alta, mas as pessoas passam às vezes 10, 20, 30 anos tomando remédio. E não resolve, o remédio nunca vai acabar com a doença, ele só vai controlar essa doença. É a diferença da lógica curativa para preventiva. Sim. Mente Informa 105. Você está acompanhando Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Hoje, recebendo aqui em nossos estúdios Ricardo Martini, que é proprietário do Doces Martini, essa empresa tão querida e tradicional aqui de Piracicaba. Ricardo é atleta amador, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e atualmente faz uma pós em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Desempenho Esportivo pela Unicamp. Você, querido ouvinte, envie suas perguntas para o nosso endereço eletrônico no Mente em Forma 105, no Facebook, com sugestões de pauta, de entrevistados que você gostaria que estivessem aqui no nosso programa.
Ricardo, voltando ao tema do nosso programa, que é a indústria de alimentos passado, presente, futuro, o estresse, nosso estilo de vida moderno, a forma como a gente muitas vezes se alimenta para dar conta desse relógio maluco, a gente tem escolha frente a isso ou é vida de gado? Povo marcado, povo feliz. Como é que você vê isso? Bom, eu acredito assim, que a gente não é obrigado a colocar o sucesso profissional em primeiro lugar. Trabalhar até tarde, dormir pouco, comer conforme dá, no horário que der, passar a semana pensando no fim de semana, porque já não faz aquilo que gosta, bebe o fim de semana para esquecer o estresse do dia a dia e às vezes aparentar que está feliz, praticar atividade física só quando dá tempo e ao mesmo tempo gastar um monte de tempo com mídias sociais, buscando realizações pessoais apenas para postar para a sociedade. Esse estilo que as pessoas vivem hoje em dia, querendo consumir tudo que aparece, comprando coisas mesmo sem saber se vai conseguir usar ou não, só por impulso. Então, ocupar o tempo para atingir esses falsos sonhos, sem atentar se estamos dormindo, comendo de forma adequada, praticando atividade física com frequência necessária para o corpo estar sofrendo estímulos que geram a melhora na saúde. Isso daí são as opções que as pessoas fazem ao longo da vida. Mas as pessoas chegam numa certa idade que ela para pensar se aquilo tudo valeu a pena. E a gente tem que fazer isso quanto antes e alterar as coisas que a gente julga necessário para ter uma vida com qualidade. Buscar a felicidade em coisas simples, ser menos consumista, passar mais tempo com convívio com a família, com amigos, ter mais contato com a natureza. A gente foi criado por Deus para estar aqui em convívio com os seres humanos e com os animais, com as plantas, e cuidando do mundo que vivemos, né? E hoje as pessoas estão muito longe disso. Ricardo, indo para um tema mais macro, mas que tem o que me parece uma implicação muito íntima com a nossa vida, o aquecimento global. O crescimento global e mudanças climáticas, elas também estão ligadas à produção desse alimento que chega no nosso prato, dentro da nossa casa todo dia? Sim, eu acho que existe muita associação entre o que acontece de forma global e a alimentação nossa. O estilo de vida, tudo também associado a essa cultura que a gente está vivendo e que acaba gerando as alterações no planeta. A palavra aquecimento global, eu não acredito tanto, eu acredito mais no aquecimento local, que são as mudanças climáticas que ocorrem localmente e alteram a nossa maneira de viver. A ação do homem para produzir alimentos em larga escala, através de queimadas, desmatamento, o uso de recursos hídricos que é acima da capacidade do manancial, a poluição ambiental, concentração populacional, eles são fatores que geram desequilíbrio na flora e fauna local e acarreta mudanças significativas no ecossistema, como o aumento da temperatura, a mudança na precipitação de chuvas, a diminuição da água disponível, a extinção de espécies de algumas e o crescimento descontrolado de outras. Isso pode acontecer de forma local, como aqui em Piracicaba a gente vê. A gente é cercado por plantações de cana-de-açúcar. A cidade não tem grandes áreas verdes no entorno da cidade. O solo dentro do centro é impermeabilizado, o que acaba causando enchentes e aumenta a temperatura local. A gente vê a temperatura nos últimos anos cada vez maior dentro da cidade, principalmente no inverno. E a quantidade de chuvas e a água diminuiu brutalmente, porque as
Florestas, se houvesse essa área com mata ao redor da cidade, em vez de só ter cana, ela iria ajudar a controlar a absorção e a evaporação da água, ia regular a temperatura da cidade, melhoraria o nível pluviométrico, a quantidade de chuvas, e a mata também serve como abrigo para a fauna, e esses animais acabam migrando ou morrendo e sendo extintos. Então é necessário ter corredores verdes entre em vasta região, entre várias cidades, haverem corredores verdes para os animais poderem circular e não haver esse problema de as espécies se extinguirem, o que está acontecendo hoje, que afeta todo o clima do planeta. A extinção de florestas, desertificação, problemas com a falta de água, isso tudo vem por causa da ação local em vários pontos do planeta, gerando diversos problemas que a gente acaba considerando global, porque em todo local, cada cidade tem esses mesmos problemas. Mas em cidades menores, onde existe uma consciência ecológica maior, em lugares turísticos, a qualidade de vida e o efeito desse chamado aquecimento global não existe dessa forma. E ainda vou me chamar de animal racional. Eu acho que esse é um defeito, não uma qualidade, né? Essa nossa razão está mais como uma desrazão. É uma disfunção que a gente tem, porque todo animal que age por instinto consegue transmitir todo o seu conhecimento e a sua genética. Os animais são sempre replicados. O ser humano está se alterando, o DNA nosso é corrompido a cada geração, apesar da gente ter uma considerada expectativa de vida crescente, isso eu não considero que seja real, e existe uma perspectiva de redução populacional, né? O DNA nosso, a nossa genética está sendo corrompida, a gente vai ter mais problemas de saúde com essa alteração que ocorre no nosso organismo. Você vê como um caminho sem volta, Ricardo, ou você vê que hoje estão tendo iniciativas que são mais tímidas, políticas, no sentido de tentar corrigir essa rota? Política, não vejo nada da política para um lado positivo, mas a palavra política seria feita em prol da comunidade e não em prol do indivíduo. Isso não é o que ocorre, mas as políticas de saúde buscam uma melhora, mas cada indivíduo é responsável por si. Então, a conscientização individual é mais importante. Existe uma responsabilidade que ela cada um tem que saber e ter o senso crítico. Sim, o senso crítico é o principal. Se você tem senso crítico, vai ter uma pessoa que fala tal coisa é bom, outra pessoa fala é ruim. Você tem que saber o que você considera, né? Então, essa escolha está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. A gente tem toda a capacidade de decidir. E hoje a informação é livre. Onde pesquisar, são várias vertentes, a gente tem que descobrir qual que é o melhor caminho. Mente Informa 105. Você está acompanhando Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Hoje recebendo em nosso estúdio Ricardo Martini, que é atleta amador, proprietário do Doces Martini e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela USP. Atualmente, Ricardo faz uma pós em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Desempenho Esportivo pela Unicamp. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico no Facebook Mente Informa 105. Ricardo, estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos ter que marcar uma outra data para você voltar para a gente continuar com essa pauta aqui maravilhosa. Mas, Ricardo, eu queria, antes de finalizar e pedir que você fizesse suas considerações finais sobre tudo que você também desenvolveu ao longo dessa entrevista, que você nos dissesse o que te inspira na vida e profissionalmente. Bom, esse
principal, assim, a gente buscar conhecer, o conhecimento. Então, a gente tem tantas áreas, tanta coisa para desenvolver. Os países considerados desenvolvidos são aqueles que buscam conhecimento, que brigam para ver quem produz mais, quem faz mais patentes, quem desenvolve mais. E aqui a gente vê uma dificuldade para educação, as pessoas esperando que o governo mude de mentalidade, e a gente tropeçando. Hoje as pessoas não conseguem mais ler, não conseguem mais... E eu acho que a gente tem que erguer a cabeça e lutar para que a sociedade melhore, que cada um faça a sua parte. Então eu tento fazer a minha parte na parte de alimentação, desenvolver uns produtos saudáveis, buscar no dia a dia transmitir essa mensagem para as pessoas que busquem fazer o melhor de si e ter o melhor para si. Então a gente tá nessa luta. Ok. Ricardo, para quem nos acompanhou até agora na entrevista, o que você gostaria de deixar como consideração final, um recadinho? Nunca é tarde para começar. Eu pratico a atividade constantemente como atleta amador desde 2006. Comecei com aproximadamente 30 anos, mas eu vejo exemplos de pessoas com 80 anos iniciando na corrida, pessoas com 100 anos correndo uma maratona. E treinamento é uma coisa que evolui, você evolui a cada dia. Então você buscar o conhecimento, buscar um educador físico, uma nutricionista, alguém para te dar assessoria, se alimentar de forma correta e desenvolver o seu corpo e a sua mente, é uma coisa que não tem idade. Então, que todos sigam um pouco os bons exemplos que a gente tem aí de centenários correndo ou praticando atividade. Que eles não sejam inspiração. Ricardo, muito obrigada pela tua participação. Você gostaria de deixar um endereço eletrônico, telefone, endereço para quem queira te procurar, para conversar, ou até mesmo conhecer a Doces Martini? Você pode dar seus contatos para a gente? Bom, a Doces Martini aqui no bairro Alto, na Rua Ipiranga, 1707. A gente tem o Facebook da Doces Martini, o site do Doces Martini também. Tem os produtos nossos da Dark Horse Nutrition, que é uma linha para atividade física, hidratação, suplementação de carboidratos. Temos os doces funcionais também. E a gente aguarda a visita de todos. Hoje na internet é fácil achar nosso telefone, endereços, contatos, e-mails e tudo mais. E eu espero que todos busquem qualidade de vida, né? Aprender o que é bom, o que é ruim, ter esse senso de saber o que é melhor para si. E escolher. Você, querido ouvinte, que nos acompanhou em mais um Mente Informa 105, obrigado pela sua audiência. A nossa ficha técnica contou com o convidado Ricardo Martini, apresentação de Liege Lise, edição técnica, nosso querido Marquinhos Ferreira, programação de áudio, nossa querida Juliana Protti, e direção geral Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado e até a próxima entrevista.